Estamos no programa O Amor Pede Passagem. O tema de hoje é amor e prisão. Quando renascemos, trazemos fundamentalmente 3 objetivos existenciais, que o Espiritismo coloca com muita propriedade em O Livro dos Espíritos, e isso se desdobra nas outras obras da codificação kardeciana. Quando, do nosso renascimento, objetivamos aprender através de provações, reaprender através de expiações e ensinar através de missões. Essas 3 manifestações que caracterizam os objetivos da reencarnação, elas traduzem numa boa medida a complexidade que é a vida de cada um de nós. Hoje, vamos analisar com detalhes o aspecto da expiação. A expiação é uma experiência na qual nós fracassamos, como o aluno que, não aprendendo bem a lição por negligência, revolta, abandono, repete a lição e, ao repetir, sente o desconforto, posto que negligenciou, posto que não aprendeu o que deveria ter aprendido. Essa proposição da expiação, ela nos remete naturalmente para uma atitude que habitualmente comparece como constrangimento, como agrura, angústia, sofrimento, dor. São palavras que caracterizam o processo expiatório. A expiação é reveladora da área onde nós fracassamos. Ela pode vir no corpo, trazendo as alterações orgânicas de nascença, doenças que surgem do nada, experiências de enfermidade que nascem malgrado todos os cuidados que se tem para manter a saúde. Sem nenhum exagero, brota do nada. São processos, portanto, que vêm desde o nascimento ou surgem num dado momento da existência, sem que a medicina consiga encontrar uma causa plausível, ou quando encontra, não consegue explicar, por exemplo, pela via da genética, porque esse traz a alteração e o outro filho não apresentou, ou porque nós trazemos e o meu irmão não, por exemplo. Mas a expiação, ela também se revela não só nos aspectos biológicos, orgânicos, da nossa instrumentação física, ela está configurada, às vezes, numa relação familiar. Quando nós renascemos como pai, filho ou irmão de alguém com quem nós tivemos uma encrenca não superada, alguém que nós lesamos e que hoje, por exemplo, nos cobra uma pendência interna. É como se guardássemos um débito na contabilidade da vida junto com aquela pessoa ou junto daquela pessoa. Ela ressurge e traz do inconsciente profundo, tanto quanto nós mesmos, a necessidade de nos cobrar, e nós sentimos uma necessidade de pagar, como que. E aí, quando isso surge, o processo até que flui, mas às vezes a cobrança é demasiada. E aquele que tem que pagar, às vezes resiste e o conflito se estabelece, qual nós percebemos na animosidade do lar, nos conflitos que se desdobram de alguém que exige as entranhas do outro e o outro acha que não é adequado, que já fez o que deveria fazer, especialmente quando não conhece a reencarnação, que aí não consegue explicar o porquê aquele filho ele é demasiadamente exigente para um pai ou uma mãe que às vezes se desdobra, mas que não é suficiente. É um buraco negro, tudo que cai parece que desaparece. Não há gratidão, não há reconhecimento, não há entendimento e há apenas cobrança, exigência. Ali está uma expiação. Alguém que está refazendo a posição de mãe, de pai. E a gente reconhece isso quando aquela mãe e aquele pai sente, sofre, paga, mas reclama. É diferente da postura de alguém que missionariamente vem nessa posição por amor. Porque quem vem por amor não reclama. Simplesmente vai fazendo com nobreza, com leveza. Mas quem está expiando, não. É duro para quem está expiando pagar. Há suor, lágrimas e às vezes até sangue. Porque há circunstâncias, às vezes, que chegam às raias da violência. Naturalmente não desejáveis,
não programadas, mas quando o conflito ele se desdobra para o nível da irracionalidade, às vezes ele toma contornos de gravidade fundamental, de não superação, e às vezes toma matizes policiais. São expiações, mas que também não estão só nessa relação com o corpo, na relação familiar, às vezes está na relação com a vida, com o país, com a cidade onde a pessoa renasceu. Está às vezes numa profissão que a pessoa desenvolve ou que ela não conseguiu fazer, desejando muito fazer aquele caminho profissional, e a vida sempre como que cortou essa possibilidade. É como se a pessoa estivesse vivenciando uma conspiração negativa e ela diz: puxa, parece que eu tenho uma má estrela. É uma forma coloquial de dizer de que ela não consegue alcançar aquilo para o qual ela faz muito esforço, mas parece que a vida de sempre lhe diz não. Não estou falando da acomodação, daqueles que reclamam sem fazer jus. É aqueles que fazem jus, mas não chegam lá. Funciona essas ocorrências como se fossem uma prisão. A pessoa quer conseguir isso e não consegue. Quer ter um bom relacionamento e não consegue. Quer ter saúde e não consegue. A pessoa quer chegar num lugar e parece que a vida lhe cobra muito caro. É a expiação de alguém que não consegue mudar de faixa evolutiva, econômica, social, de alguém que não consegue se sobrepor a si mesmo, salvo com muito esforço. E a pessoa queixa-se de que ela experimenta um movimento de aprisionamento. E para se libertar da prisão, o que fazer? Vejamos no próximo bloco. Portanto, retomando o amor e a prisão, que é o tema do nosso encontro de hoje, nós evocamos, para deixar mais claro o sentido da expiação, esse movimento da recuperação, uma historieta proposta pelo Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, de 3 prisioneiros que dentro da prisão contemplavam pela janela fora do presídio, nas imediações da cercania do presídio, das muralhas, que faziam com que ali eles ficassem sitiados. O primeiro dizia: eu não vejo a hora de poder pular daquela muralha e, se puder, destruí-la, a fim de poder ganhar a liberdade. E tu? Para o segundo. O segundo disse: eu estou de olho no vigia e não vejo a hora de conseguir imobilizá-lo, inviabilizá-lo, a fim de lograr a nossa fuga. Como o terceiro ficasse em silêncio, os dois perguntaram: e tu? Ele disse: eu contemplo o sol, percebo as flores, imagino as coisas boas que estão lá fora e fico rogando a Deus que me dê possibilidades de poder ter meios de conquistar novamente a minha liberdade que eu perdi. Essa fala do Espírito Emmanuel traduz exatamente o que fazer diante da expiação, que pode funcionar como uma prisão e gerar revolta, ou que pode funcionar como um espaço reeducativo, como deveria ser os espaços que fazem o recolhimento dos nossos reclusos, dos nossos detentos. Deveria ser um espaço de reeducação para que eles pudessem fazer uma boa inserção social quando ganhassem a liberdade. Assim é a vida. Nós, às vezes, trazemos no corpo a experiência de uma prisão e podemos assumir uma dessas 3 posturas. Ver como é que a gente tenta subverter essa ordem, mas procurando destruir a muralha. Às vezes é destruir o corpo, achando que se suicidando, por exemplo, você conquista a liberdade. Ou então tentando destruir o vigilante que está atento para que possamos pagar a nossa penalidade até o fim, ou seja, nos questionamos do divino, negamos a presença da divindade, como se a divindade fosse responsável pelos nossos crimes. E às vezes nós funcionamos como aquele detento que sabe que existe lá fora a liberdade, imagina o sol, contempla-o
imagina as flores, às vezes contempla-as, imagina a movimentação do que é ser livre e pede ao Criador que lhe dê resistência, paciência, para que a sua pena lhe sirva como motivo de aprendizado a fim de lhe garantir a liberdade perdida. Assim somos aqueles que, vivendo a reencarnação na perspectiva da expiação, devemos poder lidar, dando novos significados para as alterações físicas de nascença, para as encrencas familiares que se desdobram, e a gente sabe que tem razão, olhando no aqui e no agora, mas a gente sabe que não falta razão quando olhamos para o lá e então, e ganharmos resistência, paciência, contemplarmos que vai chegar um fim aonde nós vamos diluir aquela dificuldade, vamos devolver o outro que nós lhe sonegamos, vamos perfilhar alguém que nós abandonamos, vamos estabelecer o equilíbrio daquele que nós tiramos quando desertamos de uma relação de conjugalidade, vamos restituir a vida de um ente querido que traz uma deficiência grave, que nós lhe assassinamos ou lhe induzimos ao suicídio, de que isso faz parte da nossa conta. Isso não é arbitrário, não é o acaso. E de que, portanto, viver essa experiência nessa perspectiva de limitação é uma prisão, figurativamente, libertadora. De saber que, às vezes, não fazer atividade profissional que desejaríamos estabelecer, desempenhar, que não conseguimos chegar lá, de que talvez, se a vida nos disse não muitas vezes, a despeito de todos os nossos esforços, é que a gente precisa desenvolver outras coisas, outras habilidades e valorizar aquela que era o nosso sonho, que nós não chegamos lá. Percebermos que aonde você está renascido, aonde nós reencarnamos, no país, na cidade, e que às vezes a gente já quis sair, mas não conseguiu, parece que é uma conspiração, uma má sorte. Não é má sorte. É apenas o destino que volta nos convidando a termos um pouco mais de sabedoria para aprendermos a lição mais mal aprendida. Pedirmos ao Criador, na resignação ativa, de que Ele possa nos devolver a habilidade de podermos aprender aquilo que nós negligenciamos. E fazermos da expiação não uma experiência de dor sofrida, de dor doída, mas de dor libertadora, como um parto, que às vezes é distóxico, doloroso, mas que depois surge a luz para o bebê. Estamos num movimento de parturição, aquele que, em olhando para a sua vida amorosamente, compreende de que a prisão é um grande útero através do qual nós vamos emergir para a luz da própria liberdade e de que não nos compete transgredir as normas na tentativa de subverter as leis cósmicas, como se isso fosse possível, para reconquistar aquilo que perdemos. Amar um pouco mais para conquistar o processo libertário é a postura a que todos somos chamados, para que, amando e não voltando a errar, como dizia Jesus, não nos aconteça numa próxima existência coisa pior. O próximo tema que você lê aqui no nosso vídeo convida-nos a novas reflexões. Eu te aguardo.